Graças a Deus, estamos mais uma vez unidos, juntos, na casa do Senhor. Mas pastor, nós não estamos na igreja. Independente de onde você estiver, você é templo do Espírito Santo. E o Senhor, Ele nos traz nesta noite, juntos, para louvar, adorar e bendizer o seu nome. O que importa é aonde está o seu coração. Se ele está aqui, se ele está lá. Muitas vezes as pessoas fisicamente estão num lugar e emocionalmente, espiritualmente estão em outro lugar. Estão num lugar apenas por estar, apenas para cumprir tabela. E na verdade Deus não recebe. Quando ele olhava para o povo de Israel antes do cativeiro babilônico, ele olhava para as pessoas, para o povo dele com festas, e ele falava assim: eu estou a ponto de vomitar vocês, porque eu consigo ver além do que vocês estão expondo. Você tem que estar na presença do Senhor um dia por semana. Isso é o que a palavra de Deus nos comanda. Um dia por semana. O domingo, dentro de uma condição normal, a menos que você trabalhe de turno, alguma coisa, é o domingo que o povo de Deus se reúne. É um momento em que você tem que ter comunhão com Ele. Você tem que ter uma tarde tranquila, você tem que ter um dia tranquilo, você no dia anterior tem que ter dormido bem, a menos que seja realmente uma necessidade de um trabalho, alguma coisa, ou ação de misericórdia. Mas o dia do Senhor é do Senhor, não é seu, para você fazer o que você quer. E às vezes as pessoas elas passam o domingo numa condição totalmente à revelia, até participam da escola dominical conosco, mas em vez de ter uma tarde tranquila e abençoada, enchem a cabeça com tantas coisas, que quando entram na presença de Deus no culto noturno, até eles entrarem em comunhão, o pastor já está falando amém. E aí a pessoa fala: o culto foi pouco, foi fraco, foi frio. Será que a frieza não está em você? Porque você não separa um tempo para estar na presença dele? Nós temos que pensar nestas coisas. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, pedindo a Ti, Pai querido, que o Senhor nos abençoe. Queremos ouvir a Tua voz, queremos, Pai querido, conhecer mais do Senhor, mas muitas vezes, Pai, não fazemos a nossa parte. A responsabilidade que nos é separada, tão pequena, nós abrimos mão dela, em detrimento de coisas do mundo, preocupações do mundo. E nós, muitas vezes, perdemos o tempo. Como o mundo fala, nós perdemos o bonde e deixamos de ter comunhão com o Senhor. Pai, que esta noite seja diferente, que nós possamos ser mudados e transformados, que o Senhor possa realmente falar aos nossos corações. Eu não tenho nada a dizer que seja importante, mas eu sei que o Senhor tem algo a falar. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos abençoe. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma prática que se perdeu ao longo da história da igreja é a confissão de pecados. Na verdade, não se fala de pecados, é como que um tabu. O falar sobre sexo era um tabu e agora também falar sobre pecado é um tabu. Algo que sempre fez parte da igreja do Senhor. Confissão de pecados. Nós vamos introduzir a partir de hoje um breve tempo de 1 minuto para que você possa curvar a sua cabeça e se arrepender daquilo que você identifica, daquilo que o Espírito Santo traz ao teu coração de que você está fora dos padrões do Senhor. Quero convidar você a curvar a sua cabeça. Vamos ficar 1 minuto em silêncio. Você medite na sua vida e no seu coração.
Senhor Deus, entramos na Tua presença, pedindo perdão pelos nossos pecados. Pedimos perdão pela falta de gratidão, por não reconhecermos o Senhor nas benécias da nossa vida, nas lutas da nossa vida. Temos agido muitas vezes, Pai querido, como pessoas que não têm Deus. Somos implantados neste mundo para sermos sal da terra e luz do mundo. Mas não temos procedido desta maneira. Não amamos a Tua palavra como deveríamos. Nos preocupamos mais com o temporal do que o eterno. E quando as lutas e dificuldades vêm, antes de buscarmos ao Senhor, Pai, nós murmuramos. Pedimos perdão ao Senhor por falta de reverência à Tua palavra, pela falta de zelo, a leitura da Tua palavra e as orações. Pedimos perdão, Pai, pela falta de comunhão, pela falta de amor demonstrado com o nosso próximo. Pedimos perdão, Pai, pedimos que o Senhor, através do Teu Filho amado Jesus Cristo, possa nos perdoar desses e de outros pecados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz. Precisamos de paz. Mais do que celeiros cheios, mais do que contas bancárias recheadas, nós precisamos de paz. Paz para lidar com as situações deste mundo. Paz para decidir, para falar, para viver. Eu desejo a você esta paz, uma paz que é abundante, que a sua casa ela possa ser envolvida com a paz do Senhor, por dentro e por fora. Que a tua família seja bendita, que os teus familiares tenham uma vida longa, com muita saúde e muita paz. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema A Beleza da Criação. Uma escritora brasileira disse: a beleza está nos olhos de quem vê e no coração de quem sente. Não sei se ela é cristã, mas esta frase, essa ideia, capta muito do que as escrituras dizem. A mesma situação ela pode ser vista de diferentes formas. O mesmo copo, aos olhos de uma pessoa, pode ser definido como um copo meio cheio. Mas dependendo do coração, ele pode ser olhado e definido como um copo meio vazio. Assim é a criação de Deus. Ela está à nossa volta para que identifiquemos o ser de Deus em tudo e assim o glorifiquemos. Mas é algo que nem sempre acontece. A luta tem esse poder de deixar o nosso mundo nublado. O verso que ficou da semana passada é Salmos 8:1, que diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. O salmista, ele entendeu a verdade e ele preferiu ver a sua vida como um copo meio cheio. Preferiu ver a natureza não em tons de preto e branco, mas segundo a infinita diversidade da paleta de cores de Deus. Algo que eu e você temos que exercitar. Começar o nosso dia olhando para tudo que Deus manteve do dia anterior. Saúde, bens, prosperidade. É um exercício que você tem que praticar e eu tenho que praticar. Ao ensinarmos a nossa mente, porque nós temos que ensinar a nossa mente a reconhecer Deus em tudo e sua bondade imensa em tudo, os fortes ventos das tempestades que nos assolam serão como uma brisa suave,
Quando você entende, quando você consegue olhar para a sua volta e ver que você tem mais bênçãos do que prejuízos, as lutas elas existem, mas você lida com elas com outra cabeça. Que Deus te capacite, nos capacite a sermos assim, para o nosso bem e de todo mundo. Eu lembro que quando eu era ainda jovem, criança, alguns anos atrás, né, mamãe? Minha mãe não gosta que eu fale assim, né? Alguns anos atrás, tinha um desenho da linha dos antigos que falava da hiena Hard. E a frase dela para tudo era: ó vida, ó azar. Não tinha uma coisa que ela falava que era bom. Você pode ser como essa hiena, só que você vai ter uma vida triste e chata. Olhe para as coisas com um olhar realista, racional, mas um olhar de gratidão. A palavra de hoje tem como título: que é o homem? Para melhorar para você, quem é o homem? Para que dele te lembres, para que o Senhor lembre de nós. Quem é você que está aí do lado, aí do outro lado da tela? Quem você acha que você é? Para que o Senhor ele tenha que reparar em você. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus nos Salmos, número 8. Salmos 8. Eu pensei que esse salmo ia dar 3 cultos, mas ele não deu, ele deu só 2. Sem prejuízo nenhum das informações. Salmos número 8, nós vamos ler do verso 1 em diante e nós vamos meditar do verso 3 em diante. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, salmo de Davi, quem escreve esse salmo é Davi, e ele fala: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem? Que dele te lembres. E o filho do homem, que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Palavra do Senhor. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, lemos mais uma vez a tua santa e bendita palavra. Apresentamos o nosso coração, pedindo a ti que o Senhor, Pai, nos alimente. Que a tua semente possa cair em terra boa. Que o nosso coração não seja como espinhos, não seja como terreno pedregoso, nem que a semente seja lançada e roubada pelo inimigo, mas que ela possa cair no nosso coração e dar frutos, 10, 100, 1000. Pai, abrimos o nosso coração pedindo que o teu espírito de entendimento seja sobre as nossas vidas. Mais uma vez, Pai, peço a ti que o Senhor me utilize como instrumento da tua vontade. Reconheço, Pai, que não tenho direito, não tenho sabedoria, mas confio, Pai, que o Senhor pode utilizar-me como instrumento da tua vontade nesta noite e trazer um recado santo aos nossos corações, Pai. Consagro tudo que for falado nesta noite a ti em nome de Jesus. Amém. Vivemos em tempo em que o ser humano ele é considerado a pérola da criação. As pessoas cada vez elas acham que têm que receber mais atenção, cuidado. Cada vez mais há a reivindicação do que eu sou. Nós temos visto na televisão efeitos repetidos. Há 3, 4 semanas atrás estava tendo uma fiscalização
lá numa região de bares, lá no Rio de Janeiro, e um casal confrontou o superintendente de saúde do Rio de Janeiro, acho que é esse o título dele, e aquela mulher lá fala assim: você sabe com quem você está falando? E aquele senhor muito educado falou assim: mas o senhor não, ele é advogado, ele paga os teus impostos, ele é mais inteligente do que você. A outra semana, 2 semanas atrás, 1 semana atrás, aparecia a figura daquele desembargador, desfazendo de policiais que estavam apenas cumprindo o seu dever, e ele rasgou as multas num ato de grosseria. Você sabe com quem você está falando? Sou o desembargador. Na semana que passou, nós vimos um homem dentro de um condomínio de luxo humilhando um motoboy e falava para ele assim: você tem inveja de mim? Você nunca vai ser como eu sou? Eu sou rico. Você sabe com quem você está falando? Hoje estava finalizando a dominical e até fui olhar direito, ainda não consegui ver direito a notícia não, só vi um relance. O pessoal da Grécia dentro de um conflito, independente da prerrogativa, colocaram os imigrantes, obrigado, imigrantes ilegais num barco, colocaram um colete na salva-vida neles e falaram: se vira, quem você acha que você é? E aí o salmista ele olha numa outra visão e fala: quem essas pessoas acham que são? Que é o homem para que Deus olhe para nós? Primeiros 2 versículos nós vamos meditar em Salmos 8, verso 3 e 4, que diz: quando contemplo, contemplar não é só olhar, é você olhar por um tempo. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, e aí o salmista para. Ele começa a ver a grandeza de Deus, ele pensa no homem e ele fala: que é o homem? Que dele te lembres. E o filho do homem que o visites. E o salmista, em comparação com a majestade de toda a criação, e por trás desta majestade de Deus, ele percebe que a posição do homem parece insignificante. As palavras hebraicas escolhidas para homem nesse versículo parece ter um intuito claro de denominar e mostrar uma fragilidade. Esse homem que parece tão forte dentro da criação, ele na verdade é fraco. Que é o homem para que dele te lembres? A resposta adequada à pergunta do salmista tem que ser nada. Quem é você? Eu não sou nada. Que é o homem para que dele te lembres? Nada. O homem ocupa uma posição, sim, especial na criação, pelo fato de que ele, somente ele, dentre todas as criaturas, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:26 diz: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais selváticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Em virtude de sua criação, o homem deveria refletir a glória de Deus de uma forma especial e governar na terra como um vice-regente com excelência. Lembro, já comentei algumas vezes, mas eu gosto sempre de comentar isso. Às vezes a gente faz referência sempre e repete coisas ruins. Mas eu lembro que quando a nossa igreja ainda era num terreno lá, que a nossa irmã Gilda nos liberava, e aí eu passava de vez em quando lá num lugar lá perto da igreja, e lá estava dizendo: presidente da igreja, Jesus Cristo. Vice-regente ou vice-presidente, fulano de tal. Nós deveríamos entender essa hierarquia. Embora a majestade infinita de Deus se manifeste nos corpos celestes, toda a glória da criação é vista de uma maneira especial pelo imenso favor com que Deus sustenta os homens e no amor que manifesta para com eles. Deus, ele olha diferente. Apesar da sociedade dizer que o cachorro é o seu filho, o gato é o seu filho, ele não é seu filho.
Ele é o cachorro. Que você tem carinho, que você tem apreço, que você cuida com carinho, mas ele não é teu filho. Porque você é criado à imagem e semelhança de Deus. O cachorro não. Os seus filhos, que saem da sua semente, eles são imagem e semelhança de Deus. O cachorro não. E Deus, quando olha para você, ele vê a sua imagem e a sua semelhança. O objetivo do salmista é acentuar com esta comparação a infinita benevolência de Deus, porque na verdade é algo glorioso o fato de o Criador dos céus, cuja glória é infinitamente imensa, agir de uma forma tão graciosa com a raça humana. Como Deus tem sido bendito com você. Olha para as pessoas que estão à sua volta. Olha para o que você tem. Seja grato. Quando você sentar para se alimentar, veja o alimento de uma maneira graciosa. A saúde para você poder comer de uma maneira graciosa. Você tem que começar a desenvolver isso. Se você tem um automóvel, olha na tua garagem e fala assim, eu tenho. Se eu não tenho, eu agradeço a Deus porque Deus ele me dá saúde para eu caminhar. Eu tenho a luz elétrica, eu tenho a internet, eu tenho os meus familiares. Seja grato. Deus ele age de uma forma graciosa no cuidado, no cuidado com você. Vemos que os homens miseráveis em seu comportamento sobre a terra se encontram entre as piores criaturas. E portanto Deus, com toda razão, se Ele quisesse, Ele podia desprezá-las se Ele as avaliasse segundo a sua palavra e segundo a sua sabedoria. Em tempos de pandemia, a gente vê na televisão as pessoas falam assim, olha como o homem é bom. O homem ele se preocupa com o próximo. Não preocupa nada. Ele dá daquilo que sobra. Ele não dá daquilo que não tem. Ele dá do que lhe sobra. As pessoas elas passam fome a metros da sua casa e você não faz nada. Eu não faço nada. Nós somos reputados como as piores criaturas. Apesar de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, o que tem dentro do nosso coração é peçonha, é ruindade. Nós queremos o nosso bem e o nosso bem somente. O salmista, ao contemplar a majestade divina de Deus e comparar a ele uma criatura tão miserável, ele fica espantado. Quando ele começa a falar da grandeza de Deus, ele fala assim, que é o homem para que dele te lembres? E a primeira pessoa que ele lembra não é o próximo, é ele mesmo. Ele sabe que ele não presta. Ele sabe o que ele tem feito. Ele sabe o que passa na sua mente. Como é possível que Deus saia dos céus e se incline para nós, pobres vermes da terra? Pastor, você está me chamando de verme? Me desculpa. Pastor, eu não sou um verme. Isaías 41:14 diz, não temas, ó verme de Jacó, povo de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Quem diz que eu sou um verme e você é um verme é Deus. Pelas minhas atitudes e as suas atitudes. Como é possível que Deus saia dos céus e se incline para nós? Abre aí Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 8. Como é possível que Deus saia dos céus e se incline para nós? Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Como é possível que Deus Filho
saia dos céus e venha para viver entre nós. A única resposta é querer se revelar a nós através do amor do Pai. Essa é a única explicação. Qualquer qualidade estimável que porventura você identifique em si mesmo, que ela possa, ao invés de gerar em você soberba, ela possa estimular a reconhecer que tudo vem dele. E aí você olha algo que você fez de bom e você fala: Deus me usa. É algo que eu sempre agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus porque eu tenho o privilégio de pastorear você, em poder me debruçar às noites, me debruçar nas madrugadas, lendo as Escrituras, meditando, preparando algo para que você ouça, possa receber ligações, como eu recebi a ligação da Benícia hoje, pedindo oração pelo papai dela. É um privilégio que eu tenho. Você também pode ter esse privilégio, não necessariamente você tem que ser um pastor elevado ou um pastor tempo integral, mas você não só deve, não só pode, como deve agir desta forma, levando consolo, conforto, entendimento e sabedoria para as pessoas. Qualquer coisa que seja de boa, que se manifeste na sua vida, vem dele. Jeremias capítulo 9, versos 23 e 24 diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio da sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Ele faz e ele se agrada quando você faz. Quando você faz o quê? Exerce misericórdia. A pessoa não merece, mas você concede. Você é uma pessoa justa. Você é uma pessoa que sabe julgar com sabedoria, não no sentido de condenar, mas no sentido de instruir. Deus fala que dessas coisas dele se agrada. Ao dizer Deus se lembra do homem, significa que ele tem por mim e por você um amor paternal, o defende e cuida dele, bem como ele estende a sua providência. Aqueles que são pais como eu têm essa, ou deveriam ter, esse tipo de pensamento. Tudo é para minha família e eu estou sempre em último lugar. Se alguém tiver que morrer, morro eu. Se alguém tiver que sofrer algum tipo de coisa, sofro eu. Se alguém tiver que ficar sem uma bênção, fico eu, porque a minha família tem que ser guardada. O fato de Deus pensar no homem é algo maravilhoso demais. E disso o salmista nos lembra neste versículo. Salmos 8, verso 5. Fizeste-o quem? Eu e você, o ser humano. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. O salmista confirma então o que acaba de dizer, concernente à infinita bondade de Deus para com os homens. E ele demonstra que ele está sempre perto deles. Aqui ele representa a mim e a você como adornados com tantas honras, como a tornar sua condição um pouco inferior ao próprio Deus. Quem fala é ele. Deus, ele cria o homem com uma glória um pouco menor. Quem diz é Deus. É claro que a glória que tem a nossa criação, ela é nada perante o Senhor. Mas ele fala: eu criei vocês com uma glória semelhante à minha. Não se engane, apesar desta fala, que você é especial. Continua com o conceito do verme. Pois o que Davi aqui relata pertence ao princípio da criação, quando a natureza ela era perfeita. Sabemos, porém, que pela queda de Adão, toda a humanidade caiu do seu primitivo estado de integridade, porque pela queda a imagem divina ficou quase que inteiramente extinta de nós. E fomos igualmente despojados de todos os dons que essa glória, esta honra, esta majestade que estava sobre a humanidade. Em resumo, de um estado da mais sublime excelência, eu e você fomos reduzidos a uma condição miserável
de humilhação e destituição. Como consequência desta corrupção, a liberalidade divina, do qual aqui fala Davi, acabou. A beleza e o esplendor que se manifestava quando o homem vivia em seu estado de integridade perante Deus, não mais estava sobre o homem. Quando o apóstolo Pedro ele começa a falar, lá no início de Atos, antes de 3.000 pessoas elas se ajuntarem à igreja, se converterem, ele teve um discurso semelhante e as pessoas olharam para Pedro e falaram assim: e agora o que nós fazemos? Eu falando isso para você, eu espero que você no seu coração você tenha falado: mas pastor, dentro dessa condição, o que eu faço? Deus ele sempre tem uma saída. Apesar da imagem de Deus ser quase totalmente extinta no meu coração e no seu coração, ela não foi totalmente. Há dentro do meu coração e do seu coração uma fagulha. Uma fagulha que ela pode incendiar uma floresta, incendiar o seu coração. Pode fazer com que você realmente seja mudado e transformado. Essa simples fagulha. Miqueias capítulo 4, verso 7, ele fala dos que cocheiam, daqueles que são remanescentes, daqueles que sobraram, daqueles que como eu e você caminham tropeçando, errando, pedindo perdão. Farei a parte restante e dos que foram arrojados para longe uma poderosa nação. E o Senhor reinará sobre eles no Monte Sião, desde agora e para sempre. Mas pastor, esse texto está falando de Israel, está. Mas a partir do momento em que eu e você fomos enxertados na videira, esse versículo vale para mim e para você também. O Senhor fará de nós um povo único dele. E ele chama de sacerdócio real. Ele chama de nação santa, povo exclusivo dele. Mas pastor, eu erro tanto, eu também. Eu peco tanto, eu também. Mas ele olha para mim e para você através do sacrifício de Jesus Cristo. Como, porém, o Pai Celestial concedeu a seu Filho uma imensurável plenitude de todas as bênçãos para que todos nós pudéssemos beber dessa fonte, segue-se que tudo quanto Deus nos concede por meio dele, seu Filho, pertence-lhe de direito do mais elevado grau. Ele mesmo é a imagem viva de Deus, segundo o qual temos que ser renovados. Você não tem direito a nada. Você não é nada. Mas pelo sangue do Cordeiro, você é enxertado na videira e você passa a ter o status de filho. E tudo que Deus entregou nas mãos de Jesus Cristo, um nome sobre todo nome, poderio, você também tem acesso. Você também tem acesso. Jesus Cristo é a imagem viva de Deus, segundo a qual temos que ser renovados. E disso depende a nossa participação nas estimáveis bênçãos que são faladas aqui. Efésios capítulo 1, verso 3 diz: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado presente, nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Você é filho, você é filha. É motivo suficiente para você parar com a murmuração, parar a reclamação e falar assim: eu tenho um Pai. Que é o homem dele para que dele te lembres? Nada. Ao mesmo tempo que você não é nada, você deve observar que todos os dons que são recebidos devem ser considerados como procedentes dele através de Jesus Cristo. Salmos capítulo 8, versos 6, 7 e 8 diz o seguinte: deste-lhe, o ser humano, a mim e a você, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos. Também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas ou os caminhos dos mares. Davi agora traz um segundo ponto, a minha e a sua responsabilidade. Você ser filho, você ser filha, você ser herdeiro de Deus, ser praticamente, vamos usar essa terminologia, irmão de Jesus Cristo, dentro da família de Deus, te traz responsabilidades. Pastor, isso eu não gosto. Mas tem.
Como Deus não tem necessidade de coisa alguma, Ele não precisa de você. É aquela frase de para-choque. Você sem Deus é nada. Deus sem você, Ele continua sendo Deus. Como Deus não tem necessidade de coisa alguma, Ele destinou todas as riquezas, tanto do céu como da terra, para minha utilização, sua utilização. E certamente uma honra singular, honra esta que de forma alguma pode ser suficiente e estimada, que o homem mortal, como representante de Deus, tenha domínio sobre o mundo, como se o mundo lhe pertencesse por direito, e para qualquer parte que olhe, nada haver faltando, que possa contribuir à conveniência e felicidade da sua vida. Tudo que foi criado na terra foi para que você fosse abençoado. Deus, Ele poderia ter feito esse mundo cinza, e Ele faz colorido, para que você possa se alegrar. Ele coloca sabor nos alimentos. Ele coloca o sal para salgar, os temperos diversos para temperar. Ele coloca a beleza de um beija-flor, de uma onça, de uma árvore, céu, tudo isso para que você possa ser feliz. Ele não precisa disso. Ele faz tudo isso para te alegrar. Ao homem foi dado domínio sobre o restante da criação. E esses versículos mostram o quanto era abrangente esse governo. Gênesis capítulo 1. Abra aí, por gentileza. Para de preguiça. Gênesis capítulo 1, versos 28, 29 e 30. Diz assim. Gênesis capítulo 1, versos 28 a 30, diz assim: E Deus os abençoou, os seres humanos, e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai a dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva lhe será para mantimento. E assim se fez. As palavras sob os pés tudo lhe puseste, acham seu mais pleno significado no domínio que Jesus Cristo irá exercer no tempo da sua volta e que iniciou lá na sua morte e ressurreição. Efésios capítulo 1, verso 22 e 23 diz: E Ele pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, deu para mim, deu para você, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Haverá um tempo em que tudo será pleno, mas até lá quem cuida é você. Cristo é o legítimo herdeiro dos céus e da terra, por quem os fiéis recobram o que havia sido perdido em Adão. Você sem Cristo não tinha direito a absolutamente nada, mas Ele ainda não tomou realmente posse plena do seu império, do seu domínio. Lá com Pilatos, Ele fala: Você é rei? Eu sou, mas não sou daqui. Se eu fosse daqui, os meus súditos não deixariam eu passar o que eu estou passando. O que é retratado aqui acerca do homem com respeito da criação terá ainda a sua significação mais plena na grande recriação, quando tudo que está distorcido nesse planeta, coração humano e criação, a criação que geme pela manifestação dos filhos de Deus, quando Cristo voltar, toda a criação vai voltar ao estado original em que tudo era bom. Por enquanto, o salmista fala que os cavalos e bois prestam seus serviços aos homens, que as ovelhas produzem lã para nos vestir, e que toda sorte de animais e ervas nos suprem de alimento para nossa nutrição e sustento. Davi aqui nesse salmo, ele restringe sua atenção nos benefícios temporais de Deus, mas o meu dever, o seu dever, com o Espírito Santo habitando dentro do nosso coração,
é elevá-la ao alto e contemplar os inestimáveis tesouros do reino dos céus que Ele revelou em Cristo. Bem assim todos os dons que pertencem à vida espiritual, que ao refletirmos sobre os mesmos nossos corações, eles não fiquem passivos, mas eles se inflamem. Isaías capítulo 6 fala que quando a presença do Senhor entrou no templo, os batentes das portas do templo, elas sacudiam ao som daquele que falava, o Senhor. Ao refletirmos sobre tudo isso, que os nossos corações eles se inflamem de amor por Deus, para que sempre sejamos incitados à prática do amor e para que não sejamos levados a ser omisso na celebração dos louvores. Louve mais, agradeça mais. Comece o seu dia falando: bom dia, meu Deus. Bom dia, meu Jesus querido, meu Espírito Santo. Agradeço ao Senhor por mais esse dia de vida. Agradeço pelo fôlego de vida. Agradeço porque eu tenho uma casa. Eu agradeço porque eu tenho saúde. Porque eu tenho um automóvel ou não. Que eu tenho vestimentas. Porque eu tenho. E independente se você tem ou não, agradece a Deus. Hoje tem se vendido a ideia de que você vai à casa do Senhor quando você precisa de algo. E aí você vai lá e fala assim: eu sou apaixonado por Jesus. É o que está na boca das pessoas. Jesus não quer ninguém apaixonado. Ele quer alguém que seja noiva. Eu estou sofrendo, mas eu estou aqui. Eu estou padecendo, mas eu estou aqui. Eu tenho alimento e eu estou aqui. Eu não tenho alimento e eu continuo aqui. Eu pedi por salvação do meu ente querido e ele faleceu e eu continuo aqui. Eu gemo junto com Deus, com Jesus Cristo na sua igreja. Deus não está querendo amantes, Ele quer noivas. Ele quer pessoas fiéis, pessoas que estão com Ele. É para isso que Ele chama você. É por isso que Ele criou esse planeta lindo e maravilhoso, para que você possa olhar para a natureza, possa olhar para o mundo e identificar a figura dEle e ser grato. Tira da sua boca a murmuração. Isso provém do inferno. Para de reclamar. Para de cobiçar coisas. Você já tem demais. Agradece. Vive com o que você tem. A palavra de Deus diz que se você tem com o que comer e vestir, fica feliz. Não é para você ser miserável, mas se contente com o que você tem. Agradeça. Tenha um coração grato. O salmista está falando que você tem sim que viver buscando, mas você tem que reconhecer Deus em tudo. Louve ao Senhor. Salmos 8:9. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Justamente como o salmo começou, ele termina. Nas duas condições, ele estava olhando para a criação de Deus e falando assim: maravilhoso. Ele começou com uma nota de louvor. Depois ele falou das razões para se expandir esse louvor. A beneficência, a benevolência de Deus, a salvação, o amor, o cuidado. E finalmente ele termina com mais louvor. Mais do que quando começou. Porque a boca dele é uma boca grata. É uma boca que pode olhar e cantar: maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida.
Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Senhor Deus, que a começar de mim, dos meus irmãos, das minhas irmãs, que nós possamos contemplar as maravilhosas obras das tuas mãos e sermos gratos. Que as nossas bocas sejam seladas e cerradas para a reclamação e a murmuração, e escancaradas, Pai, para o louvor do teu santo nome. Que os teus filhos amanhã, ao acordar, possam, Pai, acordar com palavras de gratidão. Que ao dormir eles possam reconhecer que tudo o que aconteceu no dia foi segundo a sua graça e a sua benevolência. Eu abençoo a vida do teu povo, Pai, da minha família, com esta palavra, pedindo que ela seja verdade mais e mais em nossas vidas. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém.